Seja bem-vindo ao canal. Assista agora Jornal Breve, terça, 16 de fevereiro de 2016. Boa tarde. Moro diz ao TSE que seria oportuno ouvir delatores em ação contra Dilma. Em ofício enviado ao Tribunal Superior Eleitoral em outubro do ano passado, o juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, na primeira instância da Justiça, afirmou que seria talvez oportuno que delatores do esquema de corrupção da Petrobras fossem ouvidos dentro de uma ação que investiga a eleição da presidente Dilma Rousseff e do vice Michel Temer. O juiz também informou que uma das sentenças que proferiu no caso ficou comprovado o uso de propina com recursos da estatal para realizar doações eleitorais, como acusa o PSDB em relação à campanha petista de 2014. A ação é uma das já 4 propostas pelo PSDB para cassar o mandato da petista e do vice e visa a diplomação do senador Aécio Neves de Minas Gerais, segundo colocado na disputa eleitoral. O partido aponta abuso de poder político e econômico no pleito. O ofício de Moro ao TSE foi enviado em resposta a um pedido do PSDB para juntar ao caso provas já colhidas na primeira instância em diversos processos da Lava Jato. No documento, o juiz diz que é tecnicamente inviável disponibilizar em papel todas as ações e inquéritos do caso. Em relação às acusações de abuso, a defesa de Dilma alega que não há provas de propina na campanha, que as contas eleitorais foram todas aprovadas pelo próprio TSE e que as demais suspeitas também já foram rejeitadas pela Corte em outras ações já julgadas. Na semana passada, em sua defesa apresentada ao TSE, Temer disse que o pedido do PSDB para cassar a chapa que venceu as eleições em 2014 revela um sem número de ilações decorrentes da derrota eleitoral, o que demonstra, segundo ele, mero inconformismo. Para os advogados do vice, a tentativa de se trazer a Operação Lava Jato para dentro da Corte Eleitoral. Nossa cobertura sobre a Zika vírus. Dilma Rousseff garante as Olimpíadas. A presidente brasileira garante que a ocorrência do vírus Zika no Brasil não vai comprometer a realização das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Reagindo assim às opiniões de que o Brasil perdeu essa guerra contra o mosquito, Dilma reuniu todo o governo no fim de semana para promover ações de combate ao Aedes aegypti. Ela esteve presente na cidade sede dos Jogos Olímpicos para abrir o Dia Nacional de Mobilização contra o Mosquito. Questionada por jornalistas sobre uma possível derrota a favor do mosquito, Dilma mostrou-se enfática ao ressaltar que o mundo já perdeu essa batalha contra a dengue. A presidente voltou a falar da produção de uma vacina para combater o Zika vírus e entende que a pesquisa é complexa e que o resultado esperado vai demorar. Mobilização do Zika Zero visitou 2,8 milhões de residências em 428 municípios do país. O Dia Nacional de Mobilização do Zika vírus, realizado neste sábado, alcançou a visitação de 2,8 milhões de residências em 428 municípios no país. As casas, terrenos baldios e construções abandonadas concentraram cerca de 70% a 80% dos focos de reprodução do inseto, vetor de transmissão da chikungunya, do Zika vírus e da dengue. A ação contou com o envolvimento pessoal da presidenta Dilma Rousseff, que vistoriou casas e conversou com moradores no Rio de Janeiro, e com a participação de mais 162 representantes do governo federal em diferentes cidades. Este número envolve tanto o primeiro escalão do governo, como ministros, até chefes de autarquias e de presidentes de bancos públicos federais e estaduais. Os dados foram divulgados ontem na coletiva de imprensa no Palácio do Planalto. A ação abrangeu 220 mil integrantes das Forças Armadas, 46 mil agentes de combate às endemias e 266 mil agentes comunitários de saúde. O ministro da Defesa, Aldo Rebelo, destacou o sucesso na mobilização envolvendo as Forças Armadas e reafirmou que a ação não terminou no sábado
e que nesta segunda-feira, ontem, 55 mil integrantes das Forças Armadas prosseguem atuando até o dia 18 na aplicação de larvicidas e produtos de combate ao mosquito ou no apoio aos agentes de saúde. E na sexta-feira agora, dia 19, vai começar, sob coordenação do Ministério da Educação, a ação de conscientização dos estudantes. A medida coincide com o retorno às aulas na maior parte das escolas pelo país e também contará com o apoio das Forças Armadas. Uma notícia boa sobre o Zika vírus. Veja só, a Anvisa registra teste rápido para a detecção do vírus Zika em até 20 minutos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, concedeu ontem registro de um teste rápido para a detecção do Zika. O produto do laboratório canadense Biocan Diagnostics é capaz de detectar se o paciente está ou esteve infectado pelo Zika em até 30 minutos. Atualmente, o exame mais comum no Brasil para diagnosticar o Zika é o PCR, que só detecta o vírus na fase aguda da doença. Esse teste rápido é o quarto produto aprovado pela Anvisa para o diagnóstico do Zika e o terceiro capaz de intensificar se o paciente teve a doença mesmo após a eliminação do vírus, pois a detecção se faz através da presença de anticorpos. A necessidade de ter mais exames disponíveis para a detecção do Zika aumentou depois que o Ministério da Saúde confirmou que quando gestantes são infectados pelo vírus, podem vir a ter bebês com microcefalia, uma malformação no cérebro. Enquanto em 2014 o vírus ainda não circulava fortemente no país, foram registrados 147 casos de malformação. Entre outubro de 2015 e o começo de fevereiro deste ano, confirmados mais de 460 casos, sendo que 41 têm relação com o vírus Zika. Mais 3.852 registros de suspeitas de microcefalia estão sob investigação. Justiça emite ofícios para bloquear iate, jatinho e residências de Neymar. O bloqueio atende a requerimento da Procuradoria da Fazenda Nacional, que acusa Neymar e seus familiares de terem deixado de pagar ao fisco 63,6 milhões de reais devidos de impostos entre os anos de 2011 e 2013. Euros. Entre outros fatos, é apontada a omissão de rendimentos de fontes do exterior com publicidade e omissão de rendimentos oriundos de vínculo empregatício pagos pelo Barcelona. Esse dinheiro, na verdade, foi recebido pelas empresas NN Consultoria e Empresarial e Neymar Sports a título de direito de imagem do jogador. Mas a Fazenda Nacional alega que tais rendimentos deveriam ter sido pagos como salários, e o que teria acarretado em uma tributação maior. O valor atingiu 188 milhões de reais e agora é corrigido para 192 milhões. Por conta de uma multa de 150% sobre o total devido para a Receita. Isso ocorre quando se há uma suspeita de existência de dolo, fraude ou simulação de operações para tentar enganar o fisco. Neymar e seus advogados negam qualquer irregularidade. Eles dizem que tudo não passou de um planejamento tributário feito dentro das normas fiscais vigentes no Brasil e na Espanha. Solano Manuel será entrevistado hoje por Henrique Dias no Vagalândia Web Rádio. Hoje será exibida uma entrevista em audiomontagem feita pelo radialista Henrique Dias da Vagalândia Web. E ela irá ao ar a partir das 3 da tarde. Você pode ouvir a entrevista no blog vagalangia.blogspot.com.br ou O segundo site é www.vagalangiaweb.listan2myradio.com. No primeiro, você encontra a entrevista após sua exibição original para você ouvir quando você quiser. E já no segundo site, você pode ouvir a rádio ao vivo. Vale a pena conferir. É às 3 da tarde. Eu quero agradecer mais uma vez ao Henrique Dias por essa oportunidade. E o Jornal Breve termina aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá, se Deus quiser. Se você assiste a Band News, não perca de segunda a sexta às 8 da noite a bela companhia de Renata Longaray.